Em março de 1998, na zona rural de Jacobina, interior da Bahia, um fazendeiro chamado Tertuliano Mendes acordou antes do amanhecer, pegou uma pá, caminhou até seu pomar de mangas e começou a cavar. Seus vizinhos mais próximos, que moravam a quase 2 quilômetros de distância, não viram o que ele enterrou naquele buraco, mas todos ouviram os gritos que ecoaram pela madrugada. Na manhã seguinte, a pá foi encontrada cravada na terra. O buraco estava fechado e Tertuliano havia desaparecido. Sua esposa jurou que ele nunca mais entrou em casa. Seus 3 filhos reviraram cada centímetro da fazenda. A polícia escavou o pomar inteiro, mas o corpo de Tertuliano Mendes nunca foi encontrado. O que ele enterrou naquela noite? E por que todos que tentaram descobrir se arrependeram amargamente? Esta é a história real de um fazendeiro que cavou seu próprio fim e de uma família que descobriu que alguns segredos da terra devem permanecer enterrados. Fique até o final, porque o que encontraram 15 anos depois no mesmo local vai te fazer questionar tudo o que você sabe sobre o impossível. Bem-vindo aos Segredos Sombrios do Sertão. Tertuliano Mendes não era um homem comum no sertão baiano. Aos 54 anos, ele havia transformado uma terra árida numa das fazendas mais produtivas da região. Seu pomar de mangas era invejado por todos os produtores locais. As árvores que ele plantou há 20 anos davam frutos 3 vezes maiores que o normal. A manga-espada de Tertuliano tinha uma doçura que ninguém conseguia replicar. Comerciantes vinham de Salvador só para comprar sua produção. Mas havia algo que Tertuliano nunca revelou. Um segredo que ele guardava desde o dia em que comprou aquelas terras em 1978. Quando adquiriu a propriedade, os antigos moradores da região o alertaram. Seu Tertuliano, aquela terra é boa demais. Nada cresce tão fácil assim no sertão sem que haja um preço a pagar. Tertuliano riu. Ele era um homem de ciência, tinha estudado agronomia em Feira de Santana. Não acreditava em superstições de gente simples do interior. Mas quando começou a preparar a terra para o plantio, encontrou algo que o fez repensar todas as suas convicções. No primeiro mês vivendo na fazenda, enquanto escavava para instalar o sistema de irrigação, sua pá bateu em algo sólido. Não era pedra, era madeira. Tertuliano cavou com cuidado e desenterrou um baú antigo, todo marcado por símbolos que ele nunca tinha visto. Não eram letras, não eram desenhos, eram marcas que pareciam ter sido queimadas na madeira. Dentro do baú havia apenas uma coisa: um frasco de vidro escuro, lacrado com cera vermelha, contendo um líquido espesso e escuro que brilhava levemente quando a luz do sol batia. E um bilhete amarelado, escrito à mão, com caligrafia tremida. Quem usar esta terra pagará o preço. A colheita será farta, mas a dívida será cobrada. Quando a terra pedir, você saberá, e terá que entregar. Tertuliano guardou aquele frasco num canto esquecido do galpão. Decidiu nunca contar para ninguém, nem mesmo para sua esposa, Dalva. Ele se considerava muito esperto e nunca se preocupava em abençoar o que lhe chegava às mãos. E durante 20 anos, a fazenda prosperou como nenhuma outra. Suas mangas ganharam prêmios. Seus filhos estudaram em boas escolas. A família Mendes se tornou respeitada na região. Mas em fevereiro de 1998, algo mudou. Dalva, esposa de Tertuliano, começou a notar mudanças no comportamento do marido. Ele acordava no meio da noite, suando frio, dizendo que ouvia vozes, chamando seu nome do pomar. São só pesadelos, ela dizia, tentando acalmá-lo. Mas Tertuliano sabia que não eram pesadelos, porque ele ouvia as vozes mesmo quando estava acordado. As mangas começaram a cair das árvores antes do tempo. Não apodreciam no chão, simplesmente ficavam ali, perfeitas, mas ninguém conseguia comê-las. Quem tentava sentia um gosto amargo que durava dias na boca. Os trabalhadores da fazenda se recusavam a entrar no pomar depois das 5 da tarde. Diziam que o ar ficava pesado, que havia algo observando entre as árvores. Um dos seus empregados mais antigos, seu Raimundo, pediu demissão sem explicação. Antes de ir embora, puxou Tertuliano pelo braço e sussurrou:
Patrão, eu vi. À noite algo se move entre as mangueiras. E não é animal. Não tem forma certa. É como uma sombra que respira. Tertuliano mandou Raimundo embora, dizendo que ele estava velho e vendo coisas. Mas, na verdade, Tertuliano também tinha visto. 3 semanas antes do seu desaparecimento, Tertuliano acordou às 3 da manhã com a sensação de que algo estava errado. Olhou pela janela do quarto. Lá estava, no meio do pomar, uma figura. Não era humana. Era alta demais, fina demais. Ficava completamente imóvel entre as árvores, e mesmo na escuridão, Tertuliano tinha certeza de que estava sendo observado. Ele acordou Dalva. Tem alguém no pomar? Quando ela olhou pela janela, não viu nada. Você está precisando descansar, Tertuliano. Está trabalhando demais. Mas quando amanheceu, havia pegadas no pomar. Pegadas que não eram de homem nem de animal. Marcas profundas na terra, como se algo muito pesado tivesse caminhado por ali. E cada pegada estava queimada, a terra ao redor carbonizada. Foi quando Tertuliano se lembrou do frasco, do bilhete, da promessa que ele nunca levou a sério. Quando a terra pedir, você saberá, e terá que entregar. Tertuliano passou os dias seguintes tentando encontrar informações sobre os símbolos do baú. Visitou bibliotecas em cidades vizinhas, conversou com pessoas mais velhas da região. Foi quando encontrou Dona Sebastiana, uma senhora de 87 anos que morava num casebre nos arredores de Jacobina. Ela era conhecida como benzedeira e conhecedora de histórias antigas. Quando Tertuliano descreveu os símbolos, o rosto de Dona Sebastiana ficou pálido. Meu filho, você mexeu com o que não devia. Essas marcas são de um pacto antigo. Alguém, há muito tempo, fez um acordo com algo que vive na terra. Ofereceu algo em troca de prosperidade. Mas eu não fiz acordo nenhum, protestou Tertuliano. Não precisava. Você usou a terra usou você. E agora chegou a hora de pagar o preço. O pacto só passa de mão em mão. Não morre, mas pode ser quebrado. Vai depender da sua postura e fé. E o que eu faço? Dona Sebastiana olhou nos olhos dele com pena. Você tem essas escolhas. Exerce sua fé para quebrar essa maldição, com perseverança e muito auxílio em oração. Abandona tudo e foge. Ou entrega o que a terra pedir quando ela pedir. E o que ela vai pedir? Isso, meu filho, você só vai saber quando chegar a hora. Mas, geralmente, a terra pede de volta o que ela deu. Tertuliano saiu de lá em pânico. Pensou em vender a fazenda, em fugir com a família. Mas como explicar? Como largar 20 anos de trabalho, de conquistas? Ele decidiu tentar resolver sozinho. Os conselhos que recebera ficaram perdidos em sua memória, sem a devida importância. Estava cético. Só pensava em multiplicar o valor que recebia, sem auxiliar os outros e sem se importar com as atitudes de fé para reverter uma possível maldição ou um pacto. No dia 15 de março de 1998, Tertuliano não conseguiu dormir. Dalva notou que ele estava inquieto, suando, olhando pela janela a cada poucos minutos. Por volta das 2 da manhã, ele se levantou da cama com cuidado para não acordar a esposa. Foi até o galpão, pegou a pá e o frasco que havia guardado há 20 anos, e caminhou até o pomar. Dalva acordou com o barulho da porta. Olhou pela janela e viu a silhueta do marido entre as mangueiras, iluminado apenas pela lua cheia. Ele estava cavando. Cavava com desespero, jogando terra para todos os lados. De vez em quando parava, olhava ao redor como se estivesse conversando com alguém. Então Dalva viu algo que a fez cambalear. Outras figuras começaram a aparecer entre as árvores. Sombras que não projetavam reflexo no chão. Formas que se moviam de maneira não natural, como se não estivessem presas pelas leis da física. Elas cercavam Tertuliano. Dalva correu para a porta, mas quando chegou na varanda ouviu o grito. Um grito de terror puro que ecoou por todo o vale. E depois, silêncio. Ela correu até o pomar, mas quando chegou lá, Tertuliano não estava mais. Só havia a pá cravada na terra, o buraco recém-cavado e já fechado,
como se alguém tivesse preenchido rapidamente, e um cheiro forte de enxofre que fazia os olhos arderem. A polícia tratou o caso como desaparecimento, depois como possível homicídio. Escavaram o local onde Dalva disse que viu o marido pela última vez. Cavaram 3 metros de profundidade. Não encontraram nada além de terra. Os filhos de Tertuliano contrataram detetives particulares. Reviraram toda a região. Ofereceram recompensa por informações. Nada. A fazenda começou a definhar. As mangueiras pararam de dar frutos. A terra, antes fértil, ficou seca e rachada. Nada mais crescia ali. A família tentou vender a propriedade, mas ninguém queria comprar. A história do desaparecimento havia se espalhado, e com ela, as lendas. Em 2005, 7 anos após o desaparecimento, a fazenda foi abandonada completamente. Em 2013, um grupo de estudantes de arqueologia da Universidade Federal da Bahia estava fazendo um estudo sobre fazendas abandonadas da região. Quando chegaram à antiga propriedade dos Mendes, decidiram fazer algumas escavações para estudar a composição do solo. Foi no pomar que encontraram. A 5 metros de profundidade, havia uma câmara. Uma cavidade artificial construída provavelmente há mais de 200 anos. Dentro da câmara, encontraram ossadas. Muitas ossadas. Não apenas de Tertuliano, mas de várias pessoas, todas dispostas em círculo, como se tivessem sido colocadas ali em algum tipo de ritual. No centro do círculo, havia um altar de pedra. E sobre o altar, estava o frasco de vidro escuro. Quando os arqueólogos tentaram pegá-lo, o frasco se despedaçou sozinho. O líquido que havia dentro evaporou instantaneamente, mas deixou uma marca na pedra. Uma marca que formava palavras em português arcaico. A terra recebeu, o pacto está cumprido, mas ninguém sai. Os pesquisadores levaram as ossadas para análise. O DNA confirmou que uma delas pertencia a Tertuliano Mendes. Mas havia algo que não fazia sentido. A datação por carbono indicava que aqueles ossos tinham mais de 150 anos. Era impossível. Tertuliano havia desaparecido há apenas 15 anos. A equipe de arqueologia abandonou o projeto sem explicação oficial. Nenhum dos estudantes quis falar sobre o que mais encontraram naquela câmara. Mas um deles, que pediu para não ser identificado, revelou anos depois. Havia marcas nas paredes da câmara, como se algo tivesse sido escrito com as unhas. E todas as mensagens diziam a mesma coisa repetidamente. Tentei sair, não consigo sair. O tempo não passa aqui. Dalva morreu em 2010, sem nunca saber o que aconteceu com o marido. Mas antes de morrer, ela fez um pedido aos filhos. Nunca voltem àquele pomar, nunca tentem descobrir o que aconteceu. Seu pai pagou um preço que não era dele, e a terra ainda tem fome. A fazenda permanece abandonada até hoje. As mangueiras morreram, mas algo estranho acontece. A cada ano, no dia 15 de março, data do desaparecimento de Tertuliano, moradores da região relatam ver uma luz no antigo pomar e ouvir o som de alguém cavando, sempre cavando, como se a mesma noite se repetisse eternamente naquele lugar. Esta foi a história de Tertuliano Mendes, o fazendeiro que enterrou algo no pomar e nunca mais foi visto. Algumas pessoas dizem que ele foi vítima de um crime. Outras acreditam que ele fugiu com uma amante e começou vida nova em outro estado. Mas aqueles que conhecem as histórias antigas do sertão, aqueles que sabem que há coisas na terra que são mais antigas que qualquer memória humana, esses sabem a verdade. Alguns lugares guardam pactos antigos. E quando você usa essas terras, quando colhe seus frutos sem saber o preço, você não está apenas plantando, você está assinando um contrato que não leu. E a terra sempre cobra. Se você alguma vez comprar uma propriedade rural e a terra for boa demais, se as árvores crescerem rápido demais, se a colheita vier fácil demais, pergunte-se, qual é o preço? Porque no sertão, nada de bom vem sem custo, e alguns custos são pagos com muito mais do que dinheiro. E ao colocar a planta do seu pé naquele lugar,
abençoe a terra, as plantas, a água e os animais, para isolar e eliminar qualquer maldição no local. E este é um dos segredos sombrios do sertão. Toda semana, uma nova história dos confins do Brasil, onde o impossível se torna real e o silêncio esconde verdades perturbadoras. Se você chegou até aqui, deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho. Nos comentários me conta, você compraria uma fazenda com terra boa demais para ser verdade? E se você conhece alguma história bizarra do interior, do sertão ou da roça, me envie. Pode ser a próxima história deste canal. Até a próxima semana. Espero que você consiga dormir depois dessa. No dia 15 de março de 1998, Tertuliano não conseguiu dormir. Dalva notou que ele estava inquieto, suando, olhando pela janela a cada poucos minutos. Por volta das 2 da manhã, ele se levantou da cama com cuidado para não acordar a esposa. Foi até o galpão, pegou a pá e o frasco que havia guardado há 20 anos. E caminhou até o pomar. Dalva acordou com o barulho da porta. Olhou pela janela e viu a silhueta do marido entre as mangueiras, iluminado apenas pela lua cheia. Ele estava cavando. Cavava com desespero, jogando terra para todos os lados. De vez em quando parava, olhava ao redor como se estivesse conversando com alguém. Então Dalva viu algo que a fez cambalear. Outras figuras começaram a aparecer entre as árvores. Sombras que não projetavam reflexo no chão. Formas que se moviam de maneira não natural, como se não estivessem presas pelas leis da física. Elas cercavam Tertuliano. Dalva correu para a porta, mas quando chegou na varanda ouviu o grito. Um grito de terror puro que ecoou por todo o vale. E depois, silêncio. Ela correu até o pomar, mas quando chegou lá, Tertuliano não estava mais. Só havia a pá cravada na terra, o buraco recém-cavado e já fechado, como se alguém tivesse preenchido rapidamente, e um cheiro forte de enxofre que fazia os olhos arderem. A polícia tratou o caso como desaparecimento, depois como possível homicídio. Escavaram o local onde Dalva disse que viu o marido pela última vez. Cavaram 3 metros de profundidade. Não encontraram nada além de terra. Os filhos de Tertuliano contrataram detetives particulares. Reviraram toda a região. Ofereceram recompensa por informações. Nada. A fazenda começou a definhar. As mangueiras pararam de dar frutos. A terra, antes fértil, ficou seca e rachada. Nada mais crescia ali. A família tentou vender a propriedade, mas ninguém queria comprar. A história do desaparecimento havia se espalhado, e com ela, as lendas. Em 2005, 7 anos após o desaparecimento, a fazenda foi abandonada completamente. Em 2013, um grupo de estudantes de arqueologia da Universidade Federal da Bahia estava fazendo um estudo sobre fazendas abandonadas da região. Quando chegaram à antiga propriedade dos Mendes, decidiram fazer algumas escavações para estudar a composição do solo. Foi no pomar que encontraram. A 5 metros de profundidade, havia uma câmara. Uma cavidade artificial construída provavelmente há mais de 200 anos. Dentro da câmara, encontraram ossadas. Muitas ossadas. Não apenas de Tertuliano, mas de várias pessoas, todas dispostas em círculo, como se tivessem sido colocadas ali em algum tipo de ritual. No centro do círculo, havia um altar de pedra. E sobre o altar estava o frasco de vidro escuro. Quando os arqueólogos tentaram pegá-lo, o frasco se despedaçou sozinho. O líquido que havia dentro evaporou instantaneamente, mas deixou uma marca na pedra. Uma marca que formava palavras em português arcaico. A terra recebeu, o pacto está cumprido, mas ninguém sai. Os pesquisadores levaram as ossadas para análise. O DNA confirmou que uma delas pertencia a Tertuliano Mendes. Mas havia algo que não fazia sentido. A datação por carbono indicava que aqueles ossos tinham mais de 150 anos. Era impossível. Tertuliano havia desaparecido há apenas 15 anos. A equipe de arqueologia abandonou o projeto sem explicação oficial.
Nenhum dos estudantes quis falar sobre o que mais encontraram naquela câmara. Mas um deles, que pediu para não ser identificado, revelou anos depois. Havia marcas nas paredes da câmara, como se algo tivesse sido escrito com as unhas. E todas as mensagens diziam a mesma coisa repetidamente. Tentei sair, não consigo sair. O tempo não passa aqui. Dalva morreu em 2010, sem nunca saber o que aconteceu com o marido. Mas antes de morrer, ela fez um pedido aos filhos. Nunca voltem àquele pomar, nunca tentem descobrir o que aconteceu. Seu pai pagou um preço que não era dele, e a terra ainda tem fome. A fazenda permanece abandonada até hoje. As mangueiras morreram, mas algo estranho acontece. A cada ano, no dia 15 de março, data do desaparecimento de Tertuliano, moradores da região relatam ver uma luz no antigo pomar e ouvir o som de alguém cavando, sempre cavando, como se a mesma noite se repetisse eternamente naquele lugar. Esta foi a história de Tertuliano Mendes, o fazendeiro que enterrou algo no pomar e nunca mais foi visto. Algumas pessoas dizem que ele foi vítima de um crime. Outras acreditam que ele fugiu com uma amante e começou vida nova em outro estado. Mas aqueles que conhecem as histórias antigas do sertão, aqueles que sabem que há coisas na terra que são mais antigas que qualquer memória humana, esses sabem a verdade. Alguns lugares guardam pactos antigos. E quando você usa essas terras, quando colhe seus frutos sem saber o preço, você não está apenas plantando, você está assinando um contrato que não leu. E a terra sempre cobra. Se você alguma vez comprar uma propriedade rural e a terra for boa demais, se as árvores crescerem rápido demais, se a colheita vier fácil demais, pergunte-se, qual é o preço? Porque no sertão, nada de bom vem sem custo. E alguns custos são pagos com muito mais do que dinheiro. E ao colocar a planta do seu pé naquele lugar, abençoe a terra, as plantas, a água e os animais para isolar e eliminar qualquer maldição no local. E este é um dos segredos sombrios do sertão. Toda semana, uma nova história dos confins do Brasil, onde o impossível se torna real e o silêncio esconde verdades perturbadoras. Se você chegou até aqui, deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho. Nos comentários me conta. Você compraria uma fazenda com terra boa demais para ser verdade? E se você conhece alguma história bizarra do interior, do sertão ou da roça, me envie. Pode ser a próxima história deste canal. Até a próxima semana. Espero que você consiga dormir depois dessa.